Bom dia. Vamos apresentar hoje, sábado, dia 20, nosso estudo intitulado A Forja do Progresso. Então vamos começar com uma leitura do livro Vida Feliz. É o Vida Feliz 108, em que temos o seguinte conselho de Joana de Ângeles. Seja amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Encaminhe na multidão, sofrendo a soledade, a solidão, necessitando de companhia e amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste de tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Colocá-los a benefício do próximo ou imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor. E vamos fazer a nossa prece de abertura de nosso estudo. Pai querido, elevamos nesse instante nosso pensamento a vós, rogando vossas bênçãos para todas as pessoas que nos escutam, para todos os integrantes do Grupo Espírita Alta de Souza, para todos nós do Grupo Espírita Alta de Souza, para todos nós, sejamos fortalecidos na fé, iluminados no caminho do bem, inspirados no caminho da paz, da fraternidade, do amor e do equilíbrio íntimo. Ilumina-nos, Senhor, para que aprendamos a nos autoconhecer melhor, reconhecendo nossas imperfeições e trabalhando para delas nos libertar. Ajuda-nos para que possamos fazer o melhor a nosso alcance, crescendo no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Assim sendo, Senhor, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, sábado, intitulado A Forja do Progresso, que é o capítulo 19 do livro Reflexões Espíritas, por Viana de Carvalho e Divaldo Franco. Esse capítulo é bastante interessante, porque ele se refere diretamente à lei do progresso, descrita no Livro dos Espíritos. Sim, no Livro dos Espíritos temos a lei do progresso. Vale a pena lê-la para melhor entender esse estudo. E Viana de Carvalho entender esse estudo. E Viana de Carvalho começa o nosso estudo assim. Ele lembra que estamos, ao longo do tempo, o ser humano vem progredindo. Ele está indo para fora, está se preparando para ir para Marte e já mandou naves até para fora do sistema solar. Temos duas naves, duas Voyager, que já foram até para fora do sistema solar. Então, ele chega e diz, o ser humano não tem medo dos perigos, encara os desafios, vai para a conquista do infinito, superando as próprias condições orgânicas. Isso é verdade. Está indo para o espaço onde tem o vácuo. Pessoas estão lá na estação espacial, né? Pessoas estão indo ao fundo do mar. Já foram até o fundo das fossas marianas. O ser humano não tem medo de desbravar a tecnologia. Aí ele diz, desbravar a tecnologia. Aí ele diz, quando surgiu a Renascença, o ser humano, diluindo as sombras medievais, começou a navegar, circunnavegar o globo. Descobriu novas terras, sim. Descobriram a Austrália, descobriram ilhas, continentes. Hoje, sobre a Terra, não há lugar que não conheça. Até a própria Antártida, com seu clima gélido, está sendo conhecida, né? E o ser humano foi se agigantando cada vez mais, né?
E o ser humano foi se agigantando cada vez mais em novos embates. Fez com que ruíssem as muralhas da Bastilha. Todos devem lembrar que a França absolutista, a França feudal, né, havia muitos privilégios para os nobres, o povo se revoltou e tivemos a Revolução Francesa, né? Discriminações de raças, castas e credos, aos poucos vem cedendo entendimento, né? Vem cedendo lugar ao ento. Mais solidariedade, mais fraternidade. Sim. Eles escravizavam seres humanos, mas hoje em dia trabalha-se pela igualdade de todos. Sim, certos credos de todos. Sim, certos credos se julgavam donos da verdade. Certos credos se julgavam donos da verdade. Só um instante. Ah, tá aqui. Só um instante. Ah, tá aqui. Aí, aos poucos, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração que eu tenho certeza que foi inspirada pela espiritualidade. Diz que todo ser humano tem direito à liberdade. Todo ser humano tem direito a uma propriedade conquistada com esforço próprio ou herdada de seus ancestrais. Vale a pena quem tiver oportunidade de conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que felizmente muitas nações já estão respeitando, principalmente no Ocidente. Infelizmente, ainda tem religião que prega, onde ainda reina o fanatismo, os ódios, né? A discriminação. Existe também religião que, infelizmente, prega olho por olho, dente por dente, ainda permitindo algumas guerras. Existe gente que oprimir o outro povo, mas aos poucos a terra está se avizinhando de se transformar em um mundo de regeneração. Para isso, iremos passar por uma transição planetária. E nessa transição planetária, serão verdade como nunca as palavras de Jesus, onde Jesus dizia: quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem semeia abrolhos, colhe espinheiros. Ou seja, cada um fará a colheita do que semear. Reflitamos bem nisso. Isso vale para pessoas, vale para povos, vale para a humanidade. Que nossa sementeira seja de fraternidade, de amor e de respeito. Aqui continua Viana de Carvalho. Ele diz: a hidra da guerra vem sendo vencida e lentamente sucumbe ante a investida audaciosa e libertadora da paz. Nunca se lutou tanto pela paz como na Europa, que passou pela experiência de destruição da Segunda Guerra. Sim, a Segunda Guerra foi fruto de ódios, de discriminações, de pessoas se julgando superiores a nações, de pessoas se julgando superiores a outras pessoas. Quem tiver oportunidade, vale ler os capítulos 40, 41, 42 e 43 do livro Nosso Lar, que mostra a opinião da espiritualidade. Aí ele chega e diz aqui: ainda permanecem vários bolsões de conflitos, infelizmente, em razão da alucinada ambição de alguns indivíduos que se impuseram às suas comunidades pela força
e, através do narismo e do medo, submetem nações e cidades às sombras. Sim, nós vemos, infelizmente, algumas ditaduras, onde os integrantes do governo podem tudo e o povo é seu escravo. Vemos ainda países, vemos ainda países querendo destruir outros países, atentando contra a vida de cidadãos, cumpridores da lei, no país vizinho, por algum tipo de discriminação, algum tipo de ódio, algum tipo de preconceito, tipo de discriminação, algum tipo de ódio, algum tipo de preconceito. A ganância desmedida, a luxúria em exacerbação e a loucura pelo poder geram dominadores desequilibrados a soldo das multidões inermes, esquecidos, porém, da transitoriedade da existência física que não os poupará. Sim, tem a parábola dos talentos, que recebe que nos deixa claro que cada um de aqui está preparado recebe 1, 2 ou 5 talentos. Cada um de nós, para encarnar na Terra, recebe algum talento e, ao retornar ao plano espiritual, prestará contas do talento que recebeu. Alguns recebem o talento, contas do talento que recebeu. Alguns recebem o talento do poder. Outros recebem o talento da riqueza. Outros têm que evoluir na carestia, na falta de recursos, por algum motivo, desta ou de outra, pela exploração de outros. Sim, não importa quem seja, um dia terá que prestar contas do talento que recebeu. Quem recebeu o talento do poder, colaborou o talento do poder, colaborou para que seus países progredissem, semeou a paz ou estimulou a guerra? Semeou, trabalhou honestamente, usando com sabedoria seus recursos, os recursos a seu dispor, ou apenas os recursos a seu dispor, ou apenas beneficiou a si e aos seus, semeando pobreza, explorando, enganando, usando o talento do poder? Sim, todos prestarão contas, né? A governança sombreada pelas cinzas do desprezo humano, que a derruba na sucessão das horas, quando se resolve por arrancar a canga da submissão escrava. A história dos ditadores e dos governantes de seus talentos é a tragédia com que consumiram suas vidas misérimas. Não tem como impedir a marcha do progresso, né? As raças, quer dizer, as diversas etnias da humanidade têm se misturado cada vez da humanidade, têm se misturado cada vez mais para permitir o surgimento de uma sociedade mais lúcida e compreensiva. As castas que predominaram durante praticamente toda a história da humanidade, aos poucos, vão e desaparecendo, de forma a permitir que todos sejam tratados com igualdade e respeito, né? Já não cabem mais temores nos arraiais da cultura contemporânea. Caiu o Muro de Berlim, símbolo de arrogância e absolutismo do ser humano primitivo e tresvairado. E o mundo, aos poucos, acompanha o crescimento das liberdades democráticas no leste europeu sofredor. Infelizmente, mais recentemente, surgiu uma mancha sombria na região da Rússia e da Ucrânia, por ódios mal digeridos, ganâncias, sabe-se lá que valores
Que justificativas apresentadas são muito tênues, mas todos os que estimulam a guerra um dia prestarão contas. Está lá no livro Nosso Lar, acho que no capítulo 41, onde que diz que culpado. A espiritualidade, para quem começa a guerra, o trata como desordeiro e, como tal, acabará colhendo os frutos das sementes ruins que está semeando. Pode demorar um pouco, mas acabará colhendo os frutos das sementes ruins que semeou, né? Esse texto de Viana de Carvalho mostra que aos poucos a sociedade está mudando. Mais pessoas estão se interessando, mais pessoas estão se interessando pela espiritualidade. Mais pessoas estão lutando pela paz. Menos pessoas, diante dos conflitos, tomam partidarismo de um e de outro lado. Sim, gente. Diante de qualquer conflito, ou outros que estão surgindo por aí, que a gente observa que há pessoas que tomam o partido de um lado e criticam o outro lado, pelos motivos mais variados. Que tomemos o partido da paz, que tomemos o partido de Jesus. Jesus quer que não se faça ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. E a espiritualidade trata como desordeiro quem começa a guerra. Portanto, oremos pela paz. Peçamos a Deus que os povos em conflito percebam a beleza dos ensinos de Jesus, que do alto da cruz disse, primeiro ele aconselhou, perdoai 70 vezes 7. E, lá no alto da cruz, pouco antes de expirar, ele disse, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, lembremos deste lindo ensino de Jesus. Tem muito o que fazer. Verdade. Para que a Terra se torne um mundo de regeneração. Ainda tem muito o que fazer. A nuvem do crime e da violência, o vapor dos tóxicos e o vírus do sexo desequilibrado, a miséria econômica ainda crescem em inúmeros departamentos humanos. Portanto, estejamos atentos, né? Ele diz, já há predominância do bem, fica em toda parte contra os abusos e a delinquência, caracterizam o progresso de crescimento da sociedade. E aí continua, diz que milhões de pessoas estão voltadas para a saúde, a educação, o bem, o progresso tecnológico e moral, preparando com sacrifícios novos tempos. Há vidas ainda se estiolando na miséria, né? Mas aos poucos vemos pessoas fazendo algo para resgatar estas pessoas indigentes de quaisquer recursos, né? Então, infelizmente, felizmente começa a surgir uma luz no horizonte. Mas ainda existem muitas sombras a serem trabalhadas para desaparecerem. E nós, como espíritas, qual o nosso papel neste mundo em transição? Será que não pedimos para encarnar neste mundo durante a fase de transição para fazermos algo? Então, grande compromisso de vencer o mal. Comecemos dando exemplo de uma conduta correta dentro de casa. Sejamos gentis com o semelhante. Perdoemos, dialoguemos
exercitemos a paciência, o respeito no diálogo, o respeito no diálogo. Sejamos gentis com as pessoas. Sejamos úteis na sociedade de que participamos. Sim, muitos de nós integram uma casa espírita ou um templo de outra religião. Façamos o melhor ao nosso templo de outra religião. Façamos o melhor ao nosso alcance, dentro do que acreditamos. Precisamos descansar eventualmente? Sim, mas podemos trabalhar para ser úteis, dando a nossa cota de contribuição, coração. A luta é nossa e a forja do progresso está em ação. Que nós também manipulemos a forja do progresso, estudando, buscando nos autoconhecer, buscando nos transformar para melhores, aconselhando sempre para o bem, orando pela paz, desejando que haja diálogo, fraternidade, amor e respeito. Cultivemos o bem, e o bem nos encontrará mais adiante. Semeemos a gentileza, e aos poucos contaminaremos positivamente as pessoas a nosso redor. Semeando gentileza, acabaremos colhendo gentileza. Sejamos úteis e coisas positivas acontecerão. Que a espiritualidade nos abençoe e nos proteja sempre. E recordemos das perguntas 919 e 919A do Livro dos Espíritos, onde pergunta como nos tornar melhores. Um sábio da antiguidade conhece-te a ti mesmo. E na pergunta 919A, Santo Agostinho nos dá uma receita de uma reflexão diária para nos tornar melhores. E assim, façamos nossa prece de encerramento. Pai querido, muito vos agradecemos por esse estudo. Ilumina, Pai querido, a mim e a todas as pessoas que me ouvirem, para que possamos fazer a nossa cota de bem, sermos úteis, trabalharmos pelo progresso, pelo bem, pela fraternidade e pela paz. Assim seja.